Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Iniciemos o vídeo de hoje com a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje continuemos com o segredo admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria. E eu venho hoje com mais uma historinha real, né? Que aqui fala do bem-aventurado Alano. Alano de la Roche. Como diz o próprio Cartagena, relata várias outras aparições de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem a São Domingos, para incitá-lo e animá-lo cada vez mais a pregar o Santo Rosário. Como no vídeo anterior, eu tinha dito ali de Nossa Senhora, São Domingos, revelou o Santíssimo Rosário. Aqui diz do Alano, que, como ele diz, ele relata várias outras aparições, a São Domingos. A fim, Nossa Senhora e Jesus diz a ele para pregar ainda mais o Santo Rosário, a fim de destruir o pecado e converter os pecadores e os hereges, com essa devida intenção. Ele conta em determinada parte. Essa aqui é do Alano. O bem-aventurado Alano disse que Nossa Senhora lhe revelara que, depois que ela apareceu a São Domingos, seu divino Filho Jesus apareceu-lhe também e disse: Domingos, eu me comprazo em ver que você não confia em sua própria sabedoria e que, em vez de procurar a vaidade humana, está trabalhando com grande humildade em prol da salvação de almas. Muitos pregadores querem, desde o princípio, pregar ameaçadoramente contra os piores tipos de pecados, falhando em perceber que antes de se dar um medicamento doloroso, é necessário preparar o doente. Olha que Nossa Senhora disse a São Domingos, esse aqui é um relato de Alano. Nossa Senhora disse a São Domingos que muitos pregadores, às vezes, eles têm a intenção, logo de princípio já pregam, ameaçam, dos piores pecados. Só que Nossa Senhora fala que antes de dar um medicamento doloroso, falando dos pecados, é necessário preparar o doente, preparar o pecador, colocando-o numa mentalidade receptiva, a fim de se beneficiar por esse meio. É aqui ela não fala que não é necessário pregar os pecados, sim, até por um conhecimento, é necessário que seja pregado. Mas Nossa Senhora diz que antes disso deve se preparar o pecador para receber. E como se prepara? Eis porque antes de qualquer outra coisa, os sacerdotes devem tentar estimular o amor à oração nos corações das pessoas, especialmente um amor pelo rosário. Então Nossa Senhora diz, aqui no caso até dos sacerdotes, que ela diz que antes de qualquer outra coisa deve estimular o amor à oração. Devemos amar antes de tudo a oração e ensinar isso às pessoas também. Antes de mostrar para as pessoas, o que desagrada a Deus, devemos ensiná-las primeiro a oração, a ter esse amor em compartilhar, entregar-se a Deus. Se ao menos eles todos começassem a rezá-lo e perseverassem nessa oração, Deus, em sua misericórdia, dificilmente recusaria em dar-lhes sua graça. Por essa razão, eu quero que você pregue o meu rosário. Então, Nossa Senhora aqui disse que para se perseverar na oração, para começassem a rezar, para pedir a todos que começassem a rezar o rosário e perseverassem, que Deus dificilmente
vai recusar a graça, né, da pessoa se afastar dos seus pecados. Então Nossa Senhora falou: pregue o meu rosário. E foi também o que Nossa Senhora disse a mim. Ela disse isso a mim também através do livro, porque eu recebi o dom da palavra logo da minha conversão, que eu comecei realmente a entender a palavra de Deus. E o que acontece? Na hora que os olhos são abertos, a gente vê muita coisa e a gente quer alertar as pessoas. Só que às vezes a gente acaba fazendo isso de um modo errado, né? E Nossa Senhora que ensina que antes de qualquer coisa a gente deve pregar o amor à oração, o amor, e principalmente ao rosário, que é uma oração eficaz, né? Em meio de tantas outras devoções, o rosário nos ensina a meditar, nos ensina a ter comunhão com Deus, a ter amor. E aqui, né, ele diz em outro lugar, Alano fala aqui também: todos os sacerdotes rezem uma Ave Maria com os fiéis antes de pregar o sermão, pedindo pela graça de Deus. Eles assim o fazem por causa da revelação que São Domingos teve de Nossa Senhora. Disse ela um dia, Nossa Senhora disse a São Domingos um dia: meu filho, não fique surpreso ao ver seus sermões falharem em alcançar o resultado almejado. Você está tentando cultivar uma terra que não foi regada pela chuva, ou seja, corações duros não vão conseguir acolher a semente da palavra. Então ela diz: recorda que quando Deus quis renovar a face da terra, na época de Noé, ele enviou primeiro a chuva dos céus, que na época de Noé, não sei se vocês sabem, mas antes, né, da chuva, do dilúvio, não chovia, né, caíam orvalhos, mas chuva nunca tinham visto chuva sobre a terra. E isso foi uma saudação angélica. Ela disse que essa chuva foi uma saudação angélica, ou seja, dos anjos. Desta maneira, Deus recriou o mundo. Exorta, pois, as pessoas, quando pregarem um sermão, a rezarem o rosário, pois assim, fazendo suas palavras, darão frutos às suas almas. São Domingos não esperou por obedecer, e daí em diante ele exerceu grande influência através de seus sermões. Então, São Domingos obedeceu ali Nossa Senhora, e ele começou a sempre rezar uma Ave Maria antes dos seus sermões, né, para as pessoas. E assim ele começou a ver frutos, né? E aqui que ela fala: desta maneira Deus recriou o mundo, que renovou a face da terra, enviou primeiro a chuva dos céus, isto é, foi uma saudação angélica. Aqui nessa parte eu falei da época de Noé, mas né, que essa saudação angélica foi Nossa Senhora, né? Foi quando enviou Jesus. Quando Jesus veio, se encarnou no seio de Nossa Senhora, ele renovou o mundo. Por quê? O reino de Deus está no meio de nós. E esse reino de Deus é o que brota do nosso coração, né? A gente reconhece quando são pessoas de Deus, porque tem o mesmo estima, tem o mesmo carisma, tem a mesma mentalidade, né? Então assim, né, foi renovando o mundo. Só que ainda a gente está sendo difícil cultivar os corações, porque muitos estão fechados e não estão conseguindo se abrir a Deus. Então, aqui, como diz Nossa Senhora, né? E eu falo aqui para todos os pregadores também. Quando a gente for pregar para as pessoas, que possamos rezar uma Ave Maria junto a todos que estiverem em volta, para que Nossa Senhora possa abençoar e chover nos corações de cada um que está ali, para que possa colher a semente da palavra e assim que possa haver frutos, né? Possa frutificar o amor a Deus e assim, né, ser pessoas renovadas pelo Espírito Santo. E é o trechinho de hoje do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Eu venho aos pouquinhos, vou passando para vocês, né, dicas
desse segredo maravilhoso. Eu quero fazer também, um vídeo falando das promessas do Rosário, que são muitas, 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 que eu creio que vai animar, né, você a começar e perseverar e ser fiel. Fiquem com Deus, Ele os abençoe. Salve Maria!